Está aí pensando em fazer um consórcio e já é cliente Bradesco e quer saber tudo sobre essa administradora? Fiquem comigo, porque hoje vamos mergulhar a fundo nesse assunto. Primeiro, nós vamos destrinchar todos os detalhes, regras relacionadas ao consórcio Bradesco. Depois que destrincharmos o produto e suas regras por completo, com informações que você não acha em nenhum outro lugar da internet, vamos atribuir a nossa opinião, a nossa nota, para avaliar se o Bradesco é ou não uma boa administradora naquilo que diz respeito, fundamentalmente, à experiência do cliente. Então, se você quer entender cada detalhe sobre consórcio Bradesco, você está no lugar certo. Olá, eu sou o Fabrício e todas as semanas estou aqui na Consórcio Crédito TV trazendo as dicas e novidades do segmento de consórcio para vocês. Antes de continuar, por favor, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para o crescimento do canal. Por que a gente criou esse conteúdo? Bom, o nosso objetivo principal é melhorar o segmento de consórcio do Brasil. Queremos fornecer informações valiosas para você com base na nossa experiência de mercado, de mais de 15 anos aí transacionando consórcio todo dia, para que você consiga, do outro lado, esclarecer todas as dúvidas e informações e decidir sobre qual a melhor administradora de consórcio você deve escolher. Aqui na Consórcio Crédito trabalhamos com várias administradoras de consórcio por todo o Brasil diariamente. E uma delas é o Bradesco. Portanto, tem uma riqueza e experiência muito grande para compartilhar com todos vocês. Avaliamos o Bradesco e outras grandes administradoras do Brasil com base em critérios específicos que consideramos essenciais. Esses critérios incluem, primeiro, sistema de transferência. Avaliamos se é fácil transferir uma cota para outra pessoa, se essa forma de transferência é digital ou física, ou eventualmente manual, e toda a burocracia envolvida. Segundo, prazo de faturamento do bem. É extremamente importante, você compra o consórcio para fazer a aquisição do bem. Então, quanto tempo leva efetivamente para pagar pelo bem que você deseja após ser contemplado? Isso é crucial, afinal, o objetivo principal do consórcio é fazer a aquisição do seu bem. Terceiro, possibilidades de utilização da carta de crédito. Exploramos quais tipos de bem você pode adquirir com a carta de crédito, ou seja, tipo de imóvel, tipo de operação, se é construção, se é reforma, enfim. Vamos detalhar isso um pouquinho melhor. Quarto, canais de atendimento. Consideramos extremamente importante esse quesito, porque eventualmente se você precisar de algum serviço ou atendimento, então identificar quais são os canais e avaliá-los também é muito importante. Se o atendimento é por telefone, quanto tempo leva, se é por chat, se é por WhatsApp e quanto tempo você fica para ser atendido e também a qualidade nas informações que você recebe nos canais de atendimento. Quinto e último quesito seria liquidez na revenda. Ou seja, se você realmente de fato precisar vender a sua cota de consórcio, é importante que ela vai ter liquidez no mercado que a gente atua, que é o mercado secundário, e qual o valor você vai receber pela sua cota e se vai ser fácil ou não encontrar um comprador. Em nossa avaliação, levamos em consideração a nossa experiência como cliente das administradoras, o que é bem legal. Aqui a gente é comprador de consórcio como vocês. E isso é muito importante para fazer essa avaliação com base em ser um comprador e não um vendedor de cotas. Agora, vamos explorar algumas regras gerais do consórcio Bradesco para que você consiga ter uma compreensão completa de como esse sistema funciona. Uma característica notável do Bradesco no mercado de consórcio é a ausência de lance embutido na maior parte dos grupos. No entanto, é importante mencionar que essa prática já está presente nos grupos mais recentes. Outra informação relevante, que a Bradesco também fez a aquisição do antigo consórcio HSBC, e nesses grupos, que são grupos antigos, existe a possibilidade de utilização do lance embutido. Outro destaque no consórcio Bradesco é a possibilidade de junção de cotas. Essa junção pode ocorrer entre cotas do mesmo grupo ou eventualmente de grupos diferentes. No entanto, é importante observar que a aquisição de cotas do mesmo consorciado em um único grupo está limitada a um percentual correspondente a 10% do número máximo de cotas ativas no grupo em questão. Isso geralmente ocorre para o grupo ter uma certa independência e não ficar dependente exclusivamente daquele consorciado e ter solidez para os demais consorciados. Para ingressar em grupo de consórcio do Bradesco, o consorciado deve estar em perfeita condição de saúde, conforme declarado na proposta de adesão, e não pode ter uma idade inferior a 18 anos, nem superior a 74 anos, 11 meses e 29 dias. Importante ressaltar que não são elegíveis para participar do seguro os consorciados cuja soma da idade com o prazo de duração do financiamento ou parcelamento da cota ou compromisso assumido
na data de assinatura da proposta de adesão exceda o limite de 80 anos. Uma curiosidade interessante é que o Bradesco permite a aquisição de cotas de CNPJ de instituições religiosas, o que oferece uma flexibilidade adicional para diferentes tipos de clientes. Aqui na nossa história, a gente já fez aquisição de cotas, curiosamente, de instituições religiosas que precisavam vender essas cotas durante a pandemia, por exemplo. Então isso, de certa forma, contribuiu para que a gente conseguisse também atender, né, as instituições religiosas. Essas são algumas das regras gerais que orientam o funcionamento do consórcio Bradesco. Agora vamos entender as regras específicas para o consórcio de imóvel no Bradesco. Essas diretrizes são fundamentais para quem busca adquirir uma propriedade por meio desse sistema. Vamos lá, quais imóveis você consegue adquirir? Isso inclui casas, locais comerciais ou salas comerciais, sejam eles novos ou usados, desde que eles sejam construídos e habitados para ocupação e tenham a documentação regularizada, seja uma matrícula registrada no cartório de registro de imóvel, né, com a documentação regularizada referente àquele imóvel, né, ou até mesmo propriedades que estejam em fase de lançamento, como, por exemplo, os imóveis na planta, né? É claro que para utilização nesses casos você precisa ofertar uma garantia adicional. Além disso, é possível utilizar o crédito para comprar terreno ou propriedades rurais, desde que estejam devidamente registrados, né, de acordo com as normas das autoridades competentes, ou seja, tenham seus documentos, sua escritura devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, né? A Bradesco Consórcio solicitará uma garantia para as parcelas futuras que ainda não precisam ser pagas, né? Neste caso, existe a opção de alienação do imóvel comprado, né? Então você pode alienar o imóvel que você está comprando. Isso significa que você oferece o próprio imóvel que você está adquirindo como uma garantia para cumprimento das obrigações financeiras. É importante observar que o consórcio de imóveis do Bradesco não é permitido que um consorciado pessoa jurídica adquira um imóvel da sua pessoa física, né, que seja de propriedade de uma empresa da qual ele seja sócio ou acionista, ou de propriedade do cônjuge e vice-versa. Essa operação é conhecida como capital de giro, né? Algumas operadoras aceitam esse tipo de operação, no caso do Bradesco isso é vetado. A gente não entende o porquê dessa dificuldade, né? Seria muito legal poder também, né, fazer uso do consórcio, né, para essas finalidades. Agora vamos abordar as diretrizes e informações relativas à construção do Bradesco e como isso funciona para reforma e, eventualmente, compra de terreno e construção. Essa modalidade oferece a flexibilidade de investir em melhorias da sua propriedade atual ou mesmo na construção de uma nova. Caso você possua uma casa ou um terreno, é possível empregar o dinheiro da sua cota para realizar reformas ou construções. No entanto, é importante observar que o banco vai fazer a avaliação da sua propriedade antes de permitir, né, o uso dos recursos do consórcio para essa finalidade. Ou seja, é feita uma avaliação para entender o valor da garantia, né, do seu bem. E a construção só vai ser permitida sobre o valor da avaliação do terreno, e o próprio terreno deve ser alienado como garantia. Isso acaba tendo um problema, né, principalmente quando você vai fazer uma construção e essa construção ela tem um valor maior do que o valor de avaliação do terreno. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, você tem um terreno de 300 mil e quer fazer uma obra de 600 mil reais. Nessa situação, o banco só aceitaria, né, uma construção de 300 mil reais, sendo que você só poderia utilizar 600 se você tivesse como oferecer um outro imóvel quitado de sua propriedade para poder suprir essa necessidade de garantia, que para nós isso é um problema, né, porque hoje realmente o valor da obra ele excede em muito o valor do terreno. No caso de construção é fundamental, primeiro, ter um projeto aprovado, né, e depois você seguir um cronograma específico e apresentar toda a documentação como um plano de construção ou cronograma físico-financeiro de obra, que isso vai ser acompanhado pelo engenheiro, um escritório de engenharia, que vai acompanhar a liberação dos recursos durante a construção. Geralmente esse dinheiro ele é liberado de maneira fracionada conforme a evolução da obra. Além disso, a propriedade deve estar livre de qualquer tipo de dívida ou ônus, ou seja, o terreno tem que estar totalmente liberado ou imóvel para reforma também. Se o objetivo for realizar a reforma, essas devem ser concluídas em até 18 meses, com a apresentação também dos documentos necessários e supervisão de um engenheiro. O valor máximo do crédito disponível para reforma é de 50% do valor de avaliação da propriedade. A última parcela do crédito será liberada somente após a conclusão da construção e o registro dessa propriedade ou dessa obra, no cartório de registro de imóvel e a documentação do imóvel. Outro ponto relevante
é que o Bradesco não permite a utilização do mesmo crédito para a compra do terreno e para a construção, uma vantagem oferecida por algumas outras administradoras. Na verdade, assim, o que acontece? Se você tem uma cota de 300 mil, você vai usar uma parte desse crédito para comprar o terreno e outra parte para a obra, também isso não é possível no Bradesco. Agora, vamos explicar as diretrizes que regem a aquisição de veículos e equipamentos por meio do consórcio Bradesco. Para automóveis e utilitários, o veículo escolhido deve ter, no máximo, 2 anos de fabricação a partir da data de escolha. Se sua intenção é adquirir máquinas agrícolas ou equipamentos móveis, eles também devem ter, no máximo, 2 anos de fabricação a partir da data da escolha. Para veículos maiores, como tratores, caminhões, ônibus, aeronaves e embarcações, o limite de fabricação é de 5 anos a partir da data de escolha. Novamente, esses veículos não devem ser modelos descontinuados. A categoria de motocicletas exige que as motos sejam novas, ou seja, 0 km, e que tenham uma cilindrada mínima de 250 cilindradas. Uma novidade interessante é que a Consórcio Bradesco agora permite a compra de veículos e equipamentos com mais anos de fabricação. Você pode adquirir veículos leves com até 8 anos de fabricação e veículos pesados com até 10 anos de fabricação, desde que atenda um cálculo específico. Então vamos lá, eu vou tentar explicar aqui o critério que o banco utiliza para análise de garantia. São 2 critérios, um baseado no saldo devedor e outro baseado na regra da FIP. A regrinha com base no saldo devedor funciona da seguinte forma. Se sua cota dever entre 99,9% até 70% de saldo devedor, ou seja, uma cota com pouco pago, o banco libera 2 anos de fabricação. Se a sua cota tiver um saldo devedor entre 70% até 50%, ou seja, a cota já tem mais pago, são 4 anos de fabricação. E se a sua cota tiver um saldo devedor abaixo de 50%, 5 anos de fabricação para veículos, perfeito? Para caminhões, como é que funciona? De 99% até 78% de saldo devedor, 4 anos de fabricação. De 78% até 68% de saldo devedor, 6 anos de fabricação. De 68% de saldo devedor até 58%, 7 anos de fabricação. Abaixo de 58% de saldo devedor, 8 anos de fabricação. Então, essa é a regra com base no saldo devedor. Quanto mais pago a cota tiver, maior vai ser a sua limitação, a sua possibilidade de faturamento de aquisição de um bem com mais anos de fabricação. Perfeito? Agora vamos analisar a outra regra, que é a regra com base no valor do bem. Essa é uma regra um pouco mais ampla, onde o banco dá uma possibilidade maior de faturamento, e essa regra é baseada na tabela FIP. Ou seja, o banco vai avaliar o valor da FIP, ele vai tirar 30% da FIP, então vamos exemplificar. Um bem de 100 mil, para enquadrar na regra da FIP, a gente tira 30% da FIP, ele vai ficar com um valor de garantia de 70 mil, perfeito? Dessa forma, se o saldo devedor for menor ou igual aos 30%, ou seja, se sua cota tiver um saldo devedor menor do que 70% da FIP, ou seja, menor que os 70 mil, o banco, dessa forma, autoriza veículo com mais de 6 anos de uso. Então, de 6 a 8 anos de uso. Para pesados, qual seria o critério? A mesma conta, FIP menos 30%, ou seja, o saldo devedor da cota, ele tem que ter um saldo devedor menor de garantia, e dessa forma, você consegue faturar pesados entre 5 até 10 anos de fabricação. Então esse é um outro critério para análise da garantia. Só complementando, veículos de 3 a 8 anos, obedecendo a regrinha da FIP, e pesados de 5 até 10 anos, utilizando essa regrinha da FIP. Para que um consórcio seja aprovado no consórcio Bradesco, é necessário cumprir determinados critérios e políticas de crédito estabelecidos pela instituição financeira. Estes são os principais requisitos e procedimentos envolvidos na aprovação cadastral. Importante, primeiro quesito, é o histórico de crédito. Então, o consorciado deve ter um histórico de crédito adequado, o que significa não ter dívidas protestadas, restrições no CPF ou outros problemas de crédito que possam afetar a capacidade de cumprir as obrigações do consórcio. Segundo item, documentação. É fundamental fornecer os documentos que comprovem a identidade e a capacidade financeira do consorciado. Os documentos solicitados podem incluir comprovante de residência, comprovante de renda, documentos de identificação, entre outros, conforme exigência da Bradesco Consórcio. Recentemente, a Consórcio Crédito enfrentou e tem enfrentado dificuldades de aprovação cadastral de cotas do consórcio Bradesco
para o nome da nossa empresa. A Bradesco, sem explicar qualquer tipo de razão, começou a não autorizar a cessão das cotas para consórcio Cred, mesmo com histórico impecável de centenas de cotas negociadas ao longo dos anos, não só com a Bradesco, mas com várias instituições ou outras administradoras de consórcio do Brasil inteiro. Entretanto, é importante destacar que a Consórcio Cred continua lutando pelo direito de transferir cotas de consórcio do Bradesco e dessa forma ela tem judicializado esse assunto e graças à justiça a gente obteve vitórias significativas nessa luta por meio de sentenças judiciais a nosso favor contra a Bradesco administradora de consórcio. Processo de transferência de cotas do consórcio Bradesco. Então aqui a gente vai tentar resumir um pouquinho de como é que funciona o processo de transferência da titularidade de uma cota de consórcio no Bradesco. Primeiro passo, preenchimento da solicitação. O atual consorciado, cedente da cota, preenche a solicitação de transferência no canal do consorciado. Certifique-se de que os pagamentos da cota estejam em dia. Caso contrário, não é possível avançar na análise do possível interessado ou cessionário da cota. Segundo passo, análise cadastral do cessionário. O cessionário passa por uma análise cadastral. Cessionários com restrições de crédito ou sem comprovação da capacidade de pagamento não serão aprovados. Terceiro passo, pagamento da taxa de transferência. Após a aprovação do cadastro, é disponibilizado o boleto da taxa de transferência para pagamento lá no canal do consorciado. A taxa é cobrada por cota transferida. Passo 4, emissão do contrato de transferência. O contrato de transferência ele fica disponível para impressão após o pagamento da taxa. Devem ser impressas 3 vias do contrato e tanto o cedente quanto o cessionário devem assiná-lo. As assinaturas devem ser autenticadas em cartório, ou seja, tem que ser assinado o termo de transferência por verdadeiro ou por autenticidade, que é muito ruim, burocratiza o processo, o consorciado tem que ir no cartório, burocratizando ainda mais a transferência da cota. Passo 5, envio da documentação da análise. Após ter tido a análise aprovada, termo emitido, taxa de transferência paga, e o termo assinado e reconhecido firma por verdadeiro no cartório, é necessário enviar essa documentação juntamente com os documentos necessários, que são o documento do cedente, do cessionário, documento de identificação, mais a comprovação de renda, mais comprovante de endereço, enviar todos esses documentos fisicamente para o setor de transferência de consórcio, para que isso, após feita a validação, aí sim a cota vai ser transferida em até 5 dias úteis após o recebimento da documentação. Ou seja, um processo bastante burocrático e complicado, diferente de outras administradoras que fazem todo o processo digital. Então, após a contemplação do seu consórcio, Bradesco, você está prestes a receber seu crédito para adquirir o bem desejado. Aqui estão os próximos passos para facilitar esse processo. Quando você decide utilizar esse crédito, é necessário passar por algumas etapas importantes. Isso inclui, fundamentalmente, demonstrar que possui a capacidade financeira para pagar as parcelas do consórcio, não possuir dívidas ou problemas de crédito que possam afetar o pagamento do seu bem. Caso você possua algum débito ou pendência com o consórcio, é necessário quitar antes de utilizar o crédito contemplado. Isso garante que a sua situação seja em conformidade antes de prosseguir com a compra do bem desejado. A parte burocrática também é fundamental. Certifique-se de que toda a documentação, tanto sua quanto do vendedor do bem, seja completa e correta. Qualquer ausência ou erro nos documentos pode gerar atraso no processo de compra e pagamento ao vendedor. É importante também você encontrar o manual do consorciado, tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Na própria internet, você digitando, você consegue essas informações no próprio site institucional da administradora e dessa forma lá você tem todos os documentos necessários e todas as regras para você consultar e fornecer no momento que você for fazer o faturamento. Vamos falar agora dos canais de atendimento. A central de atendimento do Bradesco apresenta algumas particularidades. Por um lado, ela é reconhecida pela segurança, mas por outro lado pode parecer um pouquinho burocrático. Essa burocracia, de certa forma, contribui para uma experiência mais segura, mas pode se tornar um obstáculo para quem busca respostas rápidas. Eles requerem um código de acesso enviado por SMS. Portanto, se você tiver uma área sem sinal, fique impossibilitado de fazer a ligação. No entanto, para aqueles que desejam um atendimento rápido, essa exigência pode se tornar uma barreira burocrática bem diferente das outras administradoras que não têm nenhum tipo de impedimento para se falar na central de atendimento. Outro aspecto a ser considerado é que a capacitação dos atendentes em questões específicas poderia ser mais abrangente.
né? Ou seja, você não tem um consultor especializado no produto, você tem a central, né? E muitas vezes ela não tem uma informação de qualidade para poder te passar. Ou seja, para qualquer informação adicional mais importante, eles mandam você ir para a agência, o que é péssimo, né? Uma experiência horrível para o consorciado e bem burocrática, né? E travando todo o processo e eventualmente não tendo uma informação também de qualidade na agência. Os canais de atendimento de comunicação disponível, né, hoje são do Bradesco Consórcio, Internet Banking, Bradesco Celular, Fone Fácil, Autoatendimento e as agências Bradesco. Agora vamos avaliar o Bradesco Consórcio com base em algumas informações passadas e os critérios importantes que a gente criou aqui na Consórcio Cred para fazer o ranking da administradora, né? Então, vamos analisar quesito por quesito para que a gente consiga, no final, ter uma nota da Bradesco Administradora de Consórcio segundo os critérios da Consórcio Cred. Então, primeiro, sistema de transferência. Observamos que é possível transferir uma cota para outra pessoa, porém o processo é bem burocrático. O sistema de transferência funciona, mas devido à burocracia de ter que autenticar, né, em cartório o termo de transferência, tanto do cedente quanto do concessionário, né, isso ter que ser enviado fisicamente por correio para a administradora, sem poder enviar digitalmente, acreditamos que esse sistema de transferência do Bradesco está muito longe do ideal, tendo um prazo de pelo menos 10 dias para se transferir uma cota, o que é um absurdo, né? A gente tem administradoras que fazem todo o processo de maneira digital e conseguem concluir o processo em 2 a 3 dias, tendo uma experiência muito melhor. Além disso, recentemente houveram problemas, né, com aprovações de transferência. Essa dificuldade de se aprovar cota para nós, no mercado secundário, para revendedores, né, ter um controle disso, um monopólio, isso de fato é muito ruim para o mercado, muito ruim para o consorciado que precisa vender, né, e isso impacta significativamente na experiência que os clientes vão ter, se precisarem vender a sua cota, né? A falta de explicação clara para as rejeições é um ponto negativo. Portanto, nesse critério, demos uma nota de 4,5, de 4,5 de 10. Prazo de faturamento do bem. O Bradesco se destaca no caso de veículos, pois agiliza o pagamento do bem após a sua aprovação. Isso é uma vantagem, porém, no caso de faturamento de imóvel, eles pedem exigências desnecessárias, ou seja, no caso para utilização de construção, né, o tipo de garantia adotada é um pouco mais burocrático. Portanto, nesse critério, nós demos uma nota 7 de 10. Possibilidades de utilização de carta de crédito. A Bradesco oferece uma ampla gama de opções para utilizar a carta, desde veículo até a construção e reforma. Isso, de fato, proporciona uma flexibilidade aos consorciados. Porém, ele não permite capital de giro nem usar a mesma carta para comprar terreno e construir. Por isso, nesse critério, merece uma nota 7 de 10. Canais de atendimento. O Bradesco disponibiliza alguns canais de atendimento como Internet Banking e Fone Fácil. No entanto, observamos alguns problemas com as burocracias em excesso no acesso telefônico, apesar de reconhecermos que isso dá por questões de segurança. Além disso, eles não possuem um atendimento por WhatsApp e através de chat, ou chatbot, ou chat inteligente, né, o que poderia também agilizar e melhorar o atendimento. Nesse quesito, damos uma nota 6 de 10, com a necessidade de melhorias na parte de atendimento. Liquidez de revenda. Infelizmente, devido aos problemas que nós já citamos anteriormente, né, relatados à nossa aprovação ou demais revendedores do mercado secundário, as cotas do Bradesco possuem realmente hoje a pior liquidez do mercado secundário. É um grande prejuízo para os consorciados que não conseguem continuar nos seus grupos e que precisam vender. Dessa forma, as cotas hoje são extremamente desvalorizadas no mercado. Por isso, atribuímos uma nota 3 de 10 nesse quesito. Bom, resumindo, todos os quesitos tiram uma média ponderada entre eles. O Bradesco ficou com uma média 5,5 no nosso ranking para avaliar as administradoras de consórcio, que é baseado fundamentalmente na experiência do cliente. Lembrando que essas avaliações são baseadas em informações disponíveis e podem variar de acordo com a experiência individual de cada consorciado. Recomendamos que você também pesquise e compare com outras administradoras, fundamentalmente nos quesitos focados na experiência do cliente. E isso te ajude a tomar uma decisão bem pensada para você fazer uma melhor escolha dentre todas as administradoras de consórcio. No geral, o Bradesco Consórcio oferece uma plataforma sólida, uma administradora grande, mas existem ainda problemas pontuais, que precisam ser melhorados e aprimorados para que realmente o consorciado consiga ter uma boa experiência como consorciado. Esperamos que esse vídeo tenha fornecido informações valiosas, ajudando a você a tomar decisões importantes no segmento de consórcio. Lembre sempre de pesquisar e entender completamente as regras políticas de qualquer instituição financeira ou administradora antes de tomar sua decisão ao fazer seu consórcio. Obrigado por me assistir até aqui e boa sorte
em seus empreendimentos no segmento de consórcio. E aí, gostou desse conteúdo? Quer acompanhar mais dicas e novidades aí do segmento? Então se inscreve aqui no canal, ative o sininho e fique ligado aos próximos conteúdos da Consórcio Cred. Obrigado, até a próxima, pessoal!